Olá pessoal, muito boa noite. Meu nome é Rafael, como vocês sabem. Eu estou em formação em 2 graduações, Psicologia e Letras finalizando, e Psicologia, estou mais ou menos na metade do curso. E aqui, hoje eu vim falar sobre Levi Vygotsky, ou Liev Vygotsky, como queiram chamar, tá? O que acontece? Esse autor, ele é importante tanto para pedagogia e as licenciaturas, quanto para a psicologia. Levi Vygotsky, ele trabalhou muito prontamente com a perspectiva de desenvolvimento da aprendizagem, ou como os seres humanos aprendem. Nessa perspectiva, ele fez postulados e ele começou a pesquisar a forma como nós conseguimos compreender o pensamento. É possível pesquisar o pensamento? Sim ou não? Essa era uma questão. E para Vygotsky, é possível sim. De que forma Vygotsky conseguiu pesquisar o pensamento? Ele verificou o seguinte, que o pensamento nada mais é, ou é também, a representação da aprendizagem. Ou seja, quando o indivíduo ele aprende e eu consigo verificar o que ele aprendeu, eu estou conseguindo verificar também o pensamento desse indivíduo. Não é super, cara? Eu sinceramente acho genial isso daqui, não sei vocês. Caso vocês achem isso genial também, por favor, comentem aqui o que vocês acham disso, ou porquê de acharem genial. Eu pessoalmente acho muito. Então, aí Vygotsky, ele faz um modelo sócio-histórico da pesquisa sobre o pensamento e a linguagem. Por que sócio-histórico? Porque ele parte do pressuposto de que o indivíduo, o ser humano, ele sempre estará ligado com relações sociais, ou seja, a ocorrência da fala, a ocorrência da aprendizagem, a dinamicidade da fala e da aprendizagem só ocorre na interação. E essa interação só ocorre, por conseguinte, no meio social. Ou seja, é necessário ao menos 2 pessoas, 2 indivíduos, para que haja uma interação social e ocorra a fala, e ocorra a linguagem e ocorra a aprendizagem. Esse é um ponto. E por que histórica? Porque, apesar de Vygotsky se prontificar a estudar o desenvolvimento humano de uma perspectiva muito mais social, ele ainda assim observava a história do desenvolvimento do ser humano. E em história, eu não estou falando das humanidades necessariamente, eu estou falando da biologia. Ou seja, Vygotsky, ele aponta que no decorrer da história de desenvolvimento humano, tanto de uma forma diacrônica na história do mundo, ou seja, o ser humano que evoluiu, etc., se adaptou e tudo isso, e também de uma forma sincrônica, ou seja, a criança que nasce deficitária foneticamente, que nasce com alguma questão psíquica ou não. E esses pontos são abordados na perspectiva histórica, não fortemente, porque, como eu já falei, ele vai focar muito mais o social do que o histórico, mas ele necessitou colocar a perspectiva sócio-histórica, porque ele quer apontar que ele não rejeita o histórico do desenvolvimento, mas ele quer apontar o social. Então, vamos lá. Nessa perspectiva, ele fica encarregado muito mais de pesquisar sobre as funções superiores da mente. E o que seria uma função superior da mente? A memória é uma função superior da mente. A memorização ativa, ou seja, quando você quer memorizar algo, é uma função superior da mente. Quando você desenvolve uma abstração sobre algum conceito, quando você desenvolve uma resposta sobre algo, é uma
função superior da mente também. Ou seja, nós podemos falar que toda a abstração que nós formamos em nossa mente, em nosso cérebro, em nosso pensamento, são as funções superiores da mente que Vygotsky quer trabalhar. E nessa perspectiva das funções superiores da mente, existem os períodos, fase pré-operatória, operatória, etc., que Piaget também fala, que Vallon também fala. Mas aqui vamos nos ater a dois aspectos importantes, tá? O aspecto do discurso interno e o aspecto do discurso externo. Por quê? Vamos lá. O aspecto do discurso interno é o aspecto desenvolvido, é o aspecto do discurso desenvolvido a partir do discurso egocêntrico. Isso seria o quê? O discurso egocêntrico é quando a criança ela necessita da realidade do seu meio material para poder desenvolver suas interações. Tá bem? Essa criança, ela com o passar do tempo e com as interações sociais, acaba desenvolvendo um discurso interiorizado, ou seja, para Vygotsky, diferentemente de Piaget, que Piaget ele encara como um estágio a ser superado, o egocentrismo, Vygotsky não. Vygotsky ele fala que não é um estágio, mas um desenvolvimento do discurso interno, o egocentrismo. Ou seja, não é deixado o egocentrismo de lado, mas sim ele é desenvolvido e passa a ser o discurso interno. Por que discurso interno? Porque enquanto egocentrismo significa que haverá o discurso exteriorizado através da fala, através da fonética, e esse discurso ele será exteriorizado para poder relacionar os objetos ao redor da realidade. Quando esse discurso egocêntrico ele passa a ser internalizado, ele começa a se utilizar muito menos da fonética e começa a se utilizar mais da abstração. Ele começa a desenvolver o que? As funções mentais superiores na mente dessa criança. E a partir daí, a criança começa a desenvolver jogos, brincadeiras com suas regras, suas leis abstratas e que passam a generalizar os conceitos, generalizar as brincadeiras. Um exemplo aqui, claro, e que pode ser esdrúxulo bobo até, mas importante. A criança ela vai poder generalizar o conceito de cachorro. Um exemplo. Por que um conceito de cachorro? Inicialmente, enquanto egocêntrica, a criança pode pensar que, por conta da interação intensa entre a fala, a sua percepção, sua cognição e sua fala com o mundo real, a criança só vai relacionar que todo ser que não for ser humano, que tiver 4 patas, um rabo e pelos, será cachorro. Então, para uma criança, um gato será um cachorro grande será um cachorro pequeno será um cachorro, um gato será um cachorro. A partir do momento que a criança desenvolve melhor seu discurso interno e começa a fazer uma abstração da ideia de cachorro, ela começa a discriminar melhor as características de um cachorro e generalizar ao mesmo tempo, ou seja, a criança ela conseguirá distinguir melhor as características que tornam um cachorro cachorro e que tornam um gato, diferente de um cachorro, mas também a criança ela generalizará o conceito de cachorro. Então, cachorro não será mais aquele cachorrinho apenas pequeno, de 4 patas, peludo. Pode ser também um maior. Então, por exemplo, um pincher pequeno, com pelos curtos, 4 patas, um rabo, será um cachorro. Mas também um Rottweiler, um pitbull muito maior, muito mais robusto, também de pelos curtos, será um cachorro. Um golden retriever, maior que um pincher, mas que tem pelos mais longos, que tem um latido diferente, também passa a ser um cachorro, porque a
criança e a ideia de cachorro foi generalizada em sua mente. Isso é o que Vygotsky trabalha. E o mais interessante de tudo isso é que Vygotsky ele percebeu que é através dessa aprendizagem que nós podemos tornar análise da pesquisa sobre aprendizagem e sobre o pensamento em científicas. Por quê? Porque nós começamos a ter dados físicos, dados reais, que podem ser considerados tanto quantitativamente quanto qualitativamente, e através disso, quantitativamente e qualitativamente, podemos analisá-los e colocar uma perspectiva da academia, uma perspectiva da ciência formalizada. Olha, eu acho que eu me animei um pouco aqui, mas eu acho super interessante esse assunto, até porque esse assunto é consoante com minhas duas disciplinas, minhas duas faculdades, psicologia e letras. Se você ficou até aqui, eu espero que tenha ficado, creio que não, mas se você ficou até aqui, curte, curte aqui e principalmente comenta, faça comentários para apontar o que eu posso melhorar, em que pontos eu posso apontar melhor, fazer apontamentos melhores ou ser mais sucinto em algum ponto ou outro, tá bem? Muito obrigado por ter ficado até aqui e um abraço. Tchau, tchau.